E aí pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre ângulos, né? A gente vai ver a definição e a classificação, ok? Aí no decorrer dos slides eu vou explicando a definição e todas as classificações possíveis de um ângulo, ok? Nesse primeiro momento eu quero trazer para vocês a definição, né, do que é ângulo. Vamos lá. São duas semirretas que têm a mesma origem e são medidas em graus ou radiando, e de acordo com o sistema internacional. Nesse primeiro momento, pessoal, nós não vamos usar radiano, ok? A gente vai focar mais em graus. Radiano a gente usa muito na trigonometria, nesses assuntos assim. Mas como a gente agora que está fazendo a introdução sobre ângulos, nesse primeiro momento a gente vai usar somente os graus, tá ok? Percebam, pessoal, como é formado o ângulo, o layout do ângulo. Ó. Eu tenho duas semirretas. Semirretas, elas partem de um mesmo ponto. Essas setinhas nas pontas das semirretas quer dizer que elas não têm fim, entendeu? É só tem um começo, não tem fim. Isso é uma semirreta, ok? E reparem que o ângulo é esse espaço que fica entre elas duas. Bem simples isso. Como é que eu posso dizer como é que se chama? Ó, isso aí é o ângulo AOB. Lembrando, pessoal, que onde for o vértice eu tenho que colocar o chapeuzinho, o acento circunflexo, se for melhor assim pra vocês, tá ok? Nesse primeiro momento é só para vocês entenderem como é que funciona o ângulo, o layout, tá ok? O ângulo vai ser aquela partezinha pintada de vermelho ali, tá bom? Pronto, pessoal, nesse primeiro momento a gente vai ver também sobre as classificações. A primeira classificação que eu trouxe, pessoal, os ângulos podem ser formados como, primeiro, um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É quando a medida do ângulo é exatamente 90 graus, ou seja, quando tu tiver duas retas perpendiculares formando esse ângulo, perfeitamente perpendiculares, ó, a característica mais marcante que ele tem é esse quadradinho com esse ponto. Pode ser que ele venha sem? Pode, mas visualmente você consegue notar quando as retas estão perpendiculares, ou seja, uma está para uma direção e outra está para outra direção totalmente oposta. Percebam isso, que é uma evidência muito explícita que tem no ângulo reto. A segunda classificação que eu trouxe, pessoal, os ângulos também podem ser classificados como ângulo agudo. O que é um ângulo agudo, professor? É quando a medida do ângulo está entre 0 e 90 graus. Percebam, 40 graus é uma medida que está entre 0 e 90 graus. A partir do momento que você tiver isso em mente, um ângulo que estiver entre 0 e 90 graus sempre vai ser um ângulo agudo, ok? Muito simples também essa classificação, de fácil compreensão. A terceira classificação, pessoal, de como os ângulos são classificados é um ângulo raso. O que é um ângulo raso? É quando a medida do ângulo é exatamente 180 graus. Repare, ó, com a imagem que eu trouxe abaixo aí, ó. É muito simples, pessoal, distinguir um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque é uma reta. A partir do momento que você ver uma reta e perguntar qual é esse ângulo, o ângulo vai ser 180 graus. Sempre vai ser uma reta, sempre. Ela pode estar inclinada, ela pode estar em pé, ela pode estar na horizontal do jeito que ela está aí, mas sempre vai ser num ângulo de 180 graus, tá ok? Muito simples também. Ângulo raso você pode interligar a uma reta, viu? Pessoal, outra classificação é ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso, professor? É quando a medida do ângulo está entre 90 e 180 graus. Ou seja, tem que colocar na cabeça de vocês que tem que fixar esse entre, ou seja, 90 e 180, o que é um obtuso, viu? Bem simples esse conceito também. Para o 145 é maior do que 90, mas é menor do que 180, viu? Muito simples esse conceito também. O conceito de classificação, pessoal, é só observação. Você observando a figura que você tem, de primeira você consegue distinguir se é obtuso, se é agudo e por aí vai, viu? Mas é muito simples. Obtuso entre 90 e 180, muito simples. Pessoal, trouxe também o ângulo côncavo para ficar algo mais completo, uma aula mais completa, viu? Mas dificilmente vocês vão usar isso. Vamos lá. Os ângulos podem ser classificados também como um ângulo côncavo. O que é um ângulo côncavo? Quando a medida do ângulo está entre 180 e 360 graus. Ou seja, a partir do momento que tu tem um ângulo maior do que 180 e menor do que 360, o nome desse ângulo vai ser chamado ângulo côncavo, viu? Muito simples também. É, Geralmente ele vem, pessoal, como o segundo ângulo. Como assim, professor? Porque quando você vai usar
na maioria das atividades, você requer o ângulo menor. Ou seja, no caso você pegaria essa diferença de 225 para 360. Você usaria essa pequena parte, que geralmente as questões usam o menor ângulo possível. O ângulo côncavo vai ser o resto do ângulo que falta, viu? Mas a gente traz para ficar algo mais completo. É só fixar também. Se estiver entre 180 e 360, é chamado de ângulo côncavo, viu? Muito simples também esse conceito. E por último, pessoal, como classificação, a gente traz um ângulo completo, ou seja, um giro completo, que é de 360 graus. Repare que quando o ângulo tiver exatamente 360 graus, vai ser um ângulo completo. O que é esse 360 graus, professor? É uma volta completa. Repare, digamos que eu estou de frente e dou uma volta, e quando eu parar tiver com a mesma posição que eu iniciei meu giro, eu vou ter dado um giro completo, ou seja, eu vou ter andado 360 graus, entendeu? 360 graus é só você interligar, uma volta completa. Muito simples também. As classificações em si dos ângulos são muito simples, muito fácil compreensão mesmo, viu? Pronto, pessoal, eu também quis trazer para vocês os ângulos notáveis. Vamos lá para a definição. Os ângulos notáveis são de 30, 45, 60 e 90. Eles são chamados de ângulos notáveis por ser utilizados com frequência em diversas situações. Ou seja, pessoal, esses são aqueles ângulos que você vai usar em cerca de 90% das questões que você for fazer envolvendo triângulos, essas coisas assim. Esses são os ângulos que vocês vão usar frequentemente, por isso que eles são separados entre aspas, né? São divididos em um subgrupo e são chamados de ângulos notáveis, viu? A única diferença que eles têm são essas, que eles são frequentemente usados. Por serem muito usados, eles são tipo é, é, ressalvados, eles são destacados em meio aos outros, viu? Mas a única questão dele, o ângulo notável é só porque eles são usados frequentemente, viu? A relação deles com os outros ângulos não muda nada não, tá ok? Vocês vão ver eles muito na trigonometria também, que quando vocês estiverem vendo, seno, cosseno, vocês vão ver que eles são bastante utilizados nos ângulos, né? Eu trouxe dois exemplos aí, ó. Um esquadro de 60 graus, que é esse da esquerda, né? Que tem um triângulo retângulo. Os dois são triângulos retângulos, no caso, né? Mas esse da esquerda é chamado de esquadro de 60 graus. E o da direita é esquadro de 45 graus. Repare que os dois são triângulos retos. Tem 90 graus tanto no da esquerda quanto no da direita. Ó. Mas, como eu disse, nem sempre o 90 graus vem com aquele quadradinho não. Mas se você vê que as retas estão totalmente perpendiculares, aí você já pode interligar aquele ângulo como 90 graus, ok? Trouxe um de cabeça para baixo e um da forma normal. Aí para vocês entenderem como 90 graus pode surgir também, eu trouxe essa imagem, tá ok? Pessoal, muito simples também são os ângulos complementares, viu? Vamos com calma aqui que vocês vão entender. São dois ângulos em que a sua soma resulta em 90 graus, isto é, um complementa o outro, ou seja, quando tu tem dois ângulos, se tu somar esses dois ângulos e der 90 graus, ou seja, são ângulos complementares. Ou seja, se eu tenho um número, no caso eu tenho 60 aí, para me descobrir qual é o complementar dele, eu tenho que somar até que dê 90. Ou seja, eu tenho que pegar essa diferença que está faltando e esse vai ser o ângulo complementar de 60, viu? Muito simples também. Complementar são dois ângulos que se somando dá 90 graus, viu? E por último, pessoal, os ângulos suplementares. Viu? Também é um conceito bastante simples de compreensão de vocês. O que são os ângulos suplementares, professor? Agora, pessoal, são dois ângulos em que sua soma resulta em 180 graus. Isto é, um é o suplemento do outro. Se eu tenho um ângulo X, digamos no exemplo aí, ó, 135, qual é o ângulo suplementar de 135? Ou seja, eu tenho que ver quanto que está faltando de 135 para chegar em 180. E essa diferença que está faltando vai ser o ângulo suplementar de 135, viu? Você vai ter dois ângulos que se somando dá 180, ok? Muito simples também esse conceito, pessoal. Muito simples mesmo. Suplementar, liguem diretamente a 180, ok?
Bom, a nossa aula foi isso, uma aula bastante introdutória sobre ângulos, só classificação e o que são ângulos complementares e suplementares, ok? Aí no decorrer das nossas aulas a gente vai também ver distância de ponta e reta, bissetriz, também são conceitos simples, tá ok? A gente vai ver simetria, mas por hora é só isso mesmo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido sobre o assunto.